As veias abertas da América Latina. Braços baratos para o algodão. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo como produtor de algodão. O México, o 5º. Em conjunto, provém da América Latina mais do que a 5ª parte do algodão que a indústria têxtil consome em todo o planeta. No fim do século XVIII, o algodão já se tornara a matéria-prima mais importante dos viveiros industriais da Europa. A Inglaterra, em 30 anos, multiplicou por 5 suas compras dessa fibra natural. O fuso que Arkwright inventou ao mesmo tempo em que Watt patenteava sua máquina a vapor e a posterior criação do tear mecânico por Cartwright incrementaram com decisivo vigor a fabricação de tecidos e proporcionaram ao algodão, planta nativa da América, ávidos mercados no ultramar. O porto de São Luís, no Maranhão, que dormira uma longa cesta tropical, apenas interrompida por um par de navios ao ano, foi bruscamente despertado pela euforia do algodão. Afluíram os escravos negros para as plantações do norte do Brasil, e entre 150 e 200 navios partiam anualmente de São Luís, carregando 1 milhão de libras de matéria-prima têxtil. Enquanto nascia o século passado, a crise da economia mineira proporcionava ao algodão mão de obra escrava em abundância. Esgotados o ouro e os diamantes do sul, o Brasil parecia ressuscitar no norte. O porto floresceu, produziu poetas em tal medida que até poderia pleitear que o chamassem de a Atenas do Brasil. Mas, com a prosperidade, chegou a fome à região do Maranhão, onde ninguém se ocupava de cultivar alimentos. Em alguns períodos houve arroz para comer. A história terminou como havia começado. O colapso chegou de repente. A plantação de algodão em grande escala nas plantações do sul dos Estados Unidos, com terras de melhor qualidade e meios mecânicos para desencaroçar e enfardar o produto, deixou os preços à terça parte, e o Brasil ficou de fora da concorrência. Uma nova etapa se abriu com a Guerra da Secessão, que interrompeu o fornecimento norte-americano, mas durou pouco. Já no século XX, entre 1934 e 1939, a produção brasileira aumentou num ritmo impressionante. De 126 mil toneladas, passou a mais de 320 mil. Sobreveio então um novo desastre. Os Estados Unidos lançaram seus excedentes no mercado mundial, e o preço desabou. Os excedentes agrícolas norte-americanos, como se sabe, resultam dos robustos subsídios que o Estado outorga aos produtores, a preços de dumping e como parte de programas de ajuda exterior. Os excedentes se derramam no mundo. Assim, o algodão foi o principal produto de exportação do Paraguai, até que a concorrência ruinosa do algodão norte-americano o excluiu dos mercados. E a produção paraguaia, desde 1952, reduziu-se à metade. Assim perdeu o Uruguai o mercado canadense para seu arroz. Assim o trigo da Argentina, um país que tinha sido celeiro do planeta, perdeu um peso decisivo nos mercados internacionais. O dumping norte-americano do algodão não impediu que uma empresa norte-americana, a Anderson Clayton Company, detivesse o império deste produto na América Latina, e tampouco impediu que, através dela, os Estados Unidos comprassem algodão mexicano para revendê-lo a outros países. O algodão latino-americano, mal ou bem, continua vivo no comércio mundial, graças a seus baixíssimos custos de produção. Contudo, o miserável nível da retribuição do trabalho é acusado até pelos números oficiais, que costumam mascarar a realidade. Nas plantações do Brasil,
os salários de fome alternam com o trabalho servil. Nas plantações da Guatemala, os proprietários se orgulham de pagar salários de 19 quetzais. O quetzal equivale nominalmente ao dólar. E como se isso fosse muito, eles mesmos advertem que a maior parte é quitada em espécie, a preços por eles fixados. No México, os diaristas que deambulam de safra em safra, recebendo $1,50 por jornada, não só padecem o subemprego, mas também, como consequência, a subnutrição. E muito pior é a situação dos trabalhadores do algodão na Nicarágua. Os salvadorenhos que fornecem algodão para as indústrias têxteis do Japão consomem menos calorias e proteínas do que os famélicos hindus. Para a economia do Peru, o algodão é a segunda fonte agrícola de divisas. José Carlos Mariátegui havia observado que o capitalismo estrangeiro, em sua perene busca de terras, braços e mercados, tendia a apoderar-se das culturas de exportação do Peru, através da execução de hipotecas dos endividados terratenentes. Em 1968, quando o general nacionalista Velasco Alvarado chegou ao poder, encontrava-se em exploração menos da sexta parte das terras do país aptas à exploração intensiva. A renda per capita da população era 15 vezes menor do que nos Estados Unidos, e o consumo de calorias era um dos mais baixos do mundo. Mas a produção de algodão, como a do açúcar, continuava regida por critérios alheios ao Peru, como denunciou Mariátegui. As melhores terras, as Campinas da Costa, pertenciam a empresas norte-americanas, ou a terratenentes que tão só eram nacionais em sentido geográfico, assim como a burguesia limenha. 5 grandes empresas, entre elas 2 norte-americanas, a Anderson Clayton e a Grace, tinham em suas mãos a exportação de algodão e de açúcar e contavam também com os seus próprios complexos agroindustriais de produção. A plantação de açúcar e algodão da costa, supostos focos de prosperidade e progresso, por oposição aos latifúndios da serra, pagavam aos peões salários de fome, até que a reforma agrária de 1969 as expropriou e as entregou aos trabalhadores, em regime de cooperativa. Segundo o Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, a renda de cada membro das famílias de assalariados da costa chegava somente a $5 mensais. A Anderson Clayton Company mantém 30 empresas filiais na América Latina e se dedica não só à venda de algodão, como também, monopólio horizontal, dispõe de uma rede que abrange o financiamento e a industrialização da fibra e seus derivados, além de produzir alimentos em grande escala. No México, por exemplo, ainda que não possua terras, exerce de todos os modos seu domínio na produção de algodão. Em suas mãos estão, de fato, os 800 mil mexicanos que o colhem. A empresa compra a preço vil a excelente fibra do algodão mexicano porque, previamente, concede créditos aos produtores, com a obrigação de que lhe vendam as colheitas por valores de abrir mercado. Aos adiantamentos em dinheiro, soma-se o fornecimento de fertilizantes, sementes, inseticidas. A empresa reserva-se o direito de supervisionar os trabalhos de fertilização, semeadura e colheita. Fixa a tarifa que lhe convém para descaroçar o algodão. Usa as sementes em suas fábricas de azeite, graxas e margarinas. Nos últimos anos, não contente com o domínio do comércio do algodão, invadiu até a produção de doces e chocolates,
comprando recentemente a notória empresa Lexus. Na atualidade, a Anderson Clayton é a principal firma exportadora do café do Brasil. Em 1950, interessou-se pelo negócio. 3 anos depois, já havia destronado a American Coffee Corporation. De resto, é a primeira produtora de alimentos do Brasil e figura entre as 35 mais poderosas empresas do país.